Mas hoje uma remuneração six figures, que falam no exterior, que é você receber $100.000 ou mais por ano, você pega uma grande metrópole, uma Nova York da vida, por exemplo, São Francisco, não dá direito pra ver, porque o custo é muito inflacionado. Então quem ganha salário, o pessoal que trabalha lá em Wall Street, nas Big Techs, vai ver o preço de um aluguel de um cubo em Nova York, $4, $5 mil. É o cara ganhando $8, $9 mil por mês, junta com todos os outros custos. Realmente, não cabe mais no orçamento. Agora, só mudando um pouco de foco, quando a gente lembra como que os Estados Unidos se tornou essa potência ali mundial e ela emergiu ali pós Segunda Guerra Mundial, foi porque a gente tinha uma ampla capacidade fabril que estava completamente abandonada, porque antigamente elas produziam armas, basicamente. Máquinas de guerra, né? Máquinas de guerra. E você tinha uma ampla capacidade de mão de obra, que são os soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial. E aí você juntou as duas coisas, os dois cenários em que você tem uma indústria parada. Você tem com a vontade de comer. Você tem uma mão de obra parada também. Você começa a se especializar junto com essas duas forças para produzir outras coisas que outros países que estão se recuperando do pós-guerra. Ou seja, a Europa está destruída. Então, qual outro país que conseguiria tomar essa hegemonia ali dentro? Somente os Estados Unidos, porque todos os outros países tinham sido mais afetados porque estavam mais próximos do epicentro da guerra. Os Estados Unidos não tinham esse cenário. Então, a partir disso, ele começou a olhar, agora vamos começar a fabricar automóveis, vamos começar a olhar para a parte das geladeiras. E à medida que foi emergindo essas classes, principalmente a classe média nos Estados Unidos, ao conseguir uma boa remuneração, a classe média veio acompanhada de uma coisa muito importante, que foi o American Dream. Então, o American Dream trouxe para eles um sonho de consumo em que começou a fazer com que outras fábricas conseguissem suprir esse American Dream. A capacidade de geração de receita aumentou para esses trabalhadores começaram a consumir cada vez mais, e aí nessa época você tinha uma disparidade entre a classe média e os mais ricos nos Estados Unidos muito pequena. Então, se você olhasse para o lado, se eu sou, por exemplo, o dono da UVP e você é uma pessoa que trabalha para mim, o que eu tenho acesso a consumir, o que você tem acesso, é muito pequeno de diferença. Bem-estar social muito parecido. Bem-estar social muito bom. Quando isso aí começou a ter um disparate maior, foi ali perto da década de 90, que aí começou a haver outros fatores. Curioso, então, foi um pouco depois de tirar o lastro em ouro da moeda. 70? Você tá falando do Bretton Woods? Foi Nixon. Depois da crise do petróleo também. Mas isso depois aí que o Godoy trouxe, isso aí foi muito interessante, porque talvez esses 20 anos dourados aí que os Estados Unidos tiveram ali depois de 1944, 1945 oficialmente a guerra acabou, mas 1944 já estava ali para um declínio da Alemanha, o americano entendeu que talvez aquilo ali seria uma realidade ou a realidade para sempre. Sim. E tem como um parâmetro, tanto que hoje, se você for falar com um americano que ainda é sobrevivente daquela época ali, da década de 60, da década de 70, ele transmitiu isso para o seu filho, ele transmitiu isso para o seu neto, que essa era uma realidade. Então, hoje a gente tem aquele sonho americano que você pode gastar como se não tivesse o amanhã, porque você ganhou isso. E não é verdadeiramente isso. A gente vê que talvez aquela realidade por um curto período no espaço do tempo amostral ali da cultura americana não se tornou real. Tanto que o Godoy falou com propriedade que depois dos anos 90 ali, a gente só viu uma disparidade. As pessoas que são ali da classe média estão cada vez mais distintas em relação à parte ali dos ultras ricos e muito mais próxima de quem está ali mais numa condição, vamos dizer assim, precária. É difícil você falar precária num país desenvolvido, mas também existe condições ali que acabam gerando ali uma diversidade com maior dificuldade ali para o público americano. Sim. Mas hoje uma remuneração six figures, que falam no exterior, que é você receber $100.000 ou mais por ano, você pega uma grande metrópole, uma Nova York da vida, por exemplo, São Francisco, não dá direito para ver, porque o custo é muito inflacionado. Então quem ganha salário, o pessoal que trabalha lá em Wall Street, nas Big Techs, vai ver o preço de um aluguel de um cubo em Nova York, $4, $5 mil. É o cara ganhando $8, $9 mil por mês, junta com todos os outros custos, realmente não cabe mais no orçamento. Então, uma economia que ficou, de certa forma, inflacionada nessas grandes metrópoles. E, de um lado, você tem esse American Dream que foi vendido, que antigamente você tinha um cara que trabalhava ali numa fábrica da Ford, por exemplo, sustentava ele, a esposa e 2 filhos trabalhando ali metade do dia. 5 filhos. 5 filhos trabalhando numa empresa de automóvel. Vê o cara, sou um dos programadores mais qualificados, trabalho na maior Big Tech que tem, trabalho numa Apple, numa Meta, e mal consigo me sustentar.
imagina como é que não fica, né, o sentimento desse pessoal. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: ah, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.